As crianças autistas de nível 1 de suporte podem ter dificuldades nas interações sociais, mesmo tendo um repertório verbal polido e requintado. A primeira característica que pode atrapalhar nos relacionamentos pode ser o fato de conversarem e falarem demais, inclusive desenfreadamente. O problema é que só querem conversar caso sejam elas a relatarem as coisas de seus interesses restritos. E quando o ouvinte passa a expressar a sua opinião, a criança autista não tem paciência de ouvi-lo. Inclusive, às vezes interrompe o que o colega está dizendo, argumentando: não, espera um pouquinho, deixa eu acabar de falar. Porém, ele não dá a vez para o colega poder se expressar. E caso o colega peça para falar, levando o assunto para uma outra temática, muitas vezes ele vira as costas sem sequer se despedir. O assunto está encerrado. A segunda característica que pode desfavorecer os relacionamentos de uma criança autista é o fato de só quererem brincar com as crianças caso elas se adequem às brincadeiras que eles querem e determinam. A terceira característica se refere ao fato de que, além das crianças terem que brincar de acordo com as brincadeiras que eles estipulam, as regras também são alteradas conforme as suas vontades. A criança autista tende a modificar as regras no transcorrer dos jogos e das brincadeiras de acordo com a sua vontade, mesmo que estas brincadeiras já tenham diretrizes bem definidas inicialmente. Certa vez brincava com uma criança em um jogo de dados. E quando a criança percebeu que perderia, olhou para a minha peça e disse: "Olha, quem cai nesta casinha que você está, tem que voltar para o início do jogo." Eles fazem isto porque não gostam de perderem em jogos e competições. Algumas crianças autistas reagem de maneira bem exagerada a esta frustração. A quarta característica é que não gostam de dividir os brinquedos e pertences, ainda que estejam pegando emprestado os brinquedos dos amigos. Em referência à primeira característica de querer falar apenas sobre os seus interesses restritos, devemos explicar para as crianças autistas que temos que escutar o que o outro tem a dizer. Os pais devem ensiná-los que, da mesma forma que as pessoas têm uma empatia para nos escutar, também devemos ter esta empatia para com este colega. Quanto à segunda característica de a criança autista querer impor que o colega brinque somente do que ele quer, os pais devem explicar que devemos fazer um acordo com estes colegas. Nós brincaremos um pouco do que queremos e também brincaremos um pouco do que o amigo quer. Cada um deve ceder um pouquinho. A terceira característica de querer ditar as próprias regras é a que os pais devem ser mais enfáticos em corrigir, pois hoje ele é uma criança inocente e podemos compreender que estes traços podem fazer parte do quadro de autismo.
mas devemos insistir para que cumpram as regras estabelecidas no início do jogo, pois, caso este hábito não seja alterado, ele será entendido pela sociedade como um adulto desonesto. Quanto ao fato de não quererem compartilhar seus brinquedos e pertences, devemos ir explicando para as crianças que, assim como o amigo empresta os seus brinquedos para podermos desenvolver as brincadeiras, eles também devem aprender a compartilhar os seus brinquedos. Todas estas características devem ser modeladas, pois fazem com que os colegas se afastem e a própria criança autista não percebe que são por estes fatores.